Nós estamos na lição 9. A lição 9, Igreja de Laodiceia. Vamos fazer a leitura bíblica, Apocalipse 3, 14 a 21. Vou fazer essa leitura. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente, frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta já é a última igreja das 7 igrejas. A revista ainda não chegou ao fim, mas aqui a gente percebe então que está chegando ao fim a mensagem individual para cada igreja. Praticamente em todas as igrejas a gente viu um pouco do mesmo, ou seja, instruções, Jesus mostrando o que estava errado, o que eles deveriam mudar, como eles deveriam se arrepender. Também falando sobre o que é certo. Vocês estão certos e perseverem nisso. Porque a dúvida não é só você estar errado achando que está certo. Às vezes você está certo achando que está errado, né? Às vezes você está certo, mas quase desistindo. E aí a palavra fala: não, permaneça, persevere nisto. Deixe aquilo, arrepende-se daquilo outro. Então é uma instrução. Uma outra coisa que a gente vê praticamente em todas é a questão da oportunidade de arrependimento. E nisso a gente vê que a misericórdia de Deus foi demonstrada como algo bem tolerante, né? Então Deus, em vários momentos, Ele vem falando daquela igreja: você se arrepende, caso não se arrependes, mostrando a paciência de Deus. Nessa igreja mesmo a gente vai perceber isso. Quando Ele fala, né, tão duramente a igreja de Laodiceia, uma igreja indiferente, Ele não chega a destacar nenhum elogio, mas Ele ainda fala em arrependimento. Ele não desistiu. Então isso é algo que a gente percebe do cuidado de Deus para conosco, como foi para com esta igreja. Uma coisa também que aparece nas instruções, nas cartas das igrejas, é o juízo, a condenação.
Não é porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Ele deixa de falar: olha, caso não te arrependes, se continuares. E para alguns, Ele já diz: não, essa parte já não tem mais solução. A outra parte, pode ainda arrepender-se, deve arrepender-se. Mas vemos aqui o juízo, a condenação de Deus. Então eu creio que é algo especial, né? Como Deus fala conosco. Não deixa de nos instruir, de mostrar o que está errado, o que está certo. Tem dado oportunidades para nós. Aquele pai, aquela mãe, né, que é: cuidado, meu filho. Várias vezes fala: você tem que parar com isso, cuidado, volta. E mostrando o juízo. Entrando aqui então na revista em si, introdução, cidade de Laodiceia. A gente percebe aqui que era uma cidade próspera. Aqui se fala sobre banco, dinheiro, provavelmente, né? É algo importante para uma cidade que mexe com o dinheiro de uma região toda. Então, uma cidade rica. Fala sobre agricultura, uma raça de ovelhas que eles produziam lá, ovelha negra. Então, ovelha negra é uma qualidade de lã superior. E também uma escola de medicina. Olha, você percebe que quando se fala de medicina também é algo que dá valor a uma cidade, né? Aquela cidade que tem vários hospitais ou que tem uma faculdade de medicina. E aqui uma medicina específica para o cuidado dos olhos. Cuidado dos olhos. E a gente vai perceber que todas essas palavras, como eram palavras e situações e coisas muito comuns à vida deles, foram as palavras usadas, né, para dizer que eles tinham banco, mas eram pobres, né, tinham agricultura, mas com lã, mas estavam nus, tinham escola de medicina, o tal do pó frígio, mas eram cegos. Então tudo é relacionado com algo que eles realmente entenderiam muito bem. Entenderiam, uma palavra bem específica. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja que se achava que tinha tudo, mas não tinha nada. É interessante essa ideia do rico, né? A gente percebe alguém que se acha rico, por estar numa cidade rica, ou por estar numa igreja rica, entre aspas, uma igreja que tem um nome, ou uma cidade que tem um nome, a pessoa já se engrandece, né? De onde você é? Eu sou de tal lugar. Mas na verdade não representa nada. A gente vai ver isso aqui para frente. Jesus conhece, ponto 1. Sempre a gente tem visto a identificação de Jesus. A forma que Jesus se identifica, se relacionando também ao que ele vai falar, ou à igreja que ele está, assim, instruindo. Ele se identifica como, no versículo 14, como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. São 3 palavras. Amém. Amém, na língua hebraica, significa ser verdadeiro, ser fiel. Jesus, como Paulo disse, é o cumprimento das promessas. Todas as promessas de Deus têm o seu amém em Cristo. Jesus é o amém, ele é o cumprimento das promessas. Nós percebemos que tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou, a gente pode ver em Jesus. Dizer o amém é o assim seja, é verdadeiro. Jesus é esse grande testemunho, a gente vai ver na segunda palavra aqui que ela já emenda, né? Mas Jesus é o fiel, aquele que cumpriu as promessas.
Segunda palavra, testemunha fiel. Ele apresenta Deus ao mundo. Quando a gente fala de uma testemunha, o que é uma testemunha? É uma pessoa que viu um fato e ela está apta para atestar a realidade daquele fato. Testemunhou aquilo. Eu vi o sol nascer e eu venho aqui contar para vocês como testemunha. E aí vocês podem dizer amém. E assim é Jesus. Jesus é o testemunho. Ele, desde o princípio, que é a próxima palavra, né, todas essas palavras estão ligadas. Ele testemunha. Ele é Deus. E Ele vem assim para falar dessa verdade. Eu disse há pouco, né, que nós cremos pela fé, pelo testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus que veio a esse mundo e disse: é assim, vai ser assim. E nós cremos nisso. Este é o testemunho, testemunha fiel. O princípio da criação, terceiro termo, o alfa, que esteve desde o princípio. Você viu como está tudo ligado, né? Estava desde o princípio, então é testemunha fiel. É fiel e recebe o amém, porque nós cremos naquilo. Eu digo amém, eu digo assim seja, eu concordo com o que Jesus com o que Jesus fala. Ser o princípio da criação, aqui a revista coloca que podem ser duas coisas. Acredito que o primeiro é mais lembrado por nós, né? Quando diz que Deus é o princípio, que Jesus é o alfa, é o princípio no sentido de que estava com Deus desde o princípio. Mas aqui também diz que Jesus é o princípio no sentido da ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 diz que Ele é as primícias dos que dormem. Então Ele é o princípio daquele que renasce, daquele que vive. Após se identificar, então, Jesus vai falar com a igreja de Laodiceia. Suas palavras são: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Nem és frio, nem quente. A explicação aqui da revista fala a respeito de hospitalidade. Quando se hospedava alguém, se dava um vinho. E esse vinho deveria ser servido aos seus visitantes ou quente ou frio. Eu nunca tinha ouvido falar em vinho quente, né? Mas está dizendo aqui. Então era quente ou frio. Se você desse uma bebida morna, você estava assim tratando mal ao seu convidado. Tratando mal ao seu convidado. Poderíamos dizer, né, quando chega alguém na sua casa, você dá aquela água meia morna para a pessoa, né? Se você tem condição de dar uma água gelada para ela, né, num calorão, né, você de certa forma não está tratando da melhor maneira que você poderia tratar aquele que você está recebendo. Então essa ideia dos nem é quente nem frio está relacionado com a recepção que damos a Jesus. Tanto que no versículo 20, faleis que estou à porta e bato. É ruim quando você está à porta batendo e a pessoa não abre. E ela está lá dentro. Ela não abre porque ela não quer, né? Pior ainda quando ela sabe que é você que está lá, né? Que ela não abre mesmo. Não sei se isso vale para resposta no WhatsApp, né? Que a pessoa vê, mas não responde. Mas vamos deixar o WhatsApp para lá. A pessoa não se abre, não responde, ela não é receptiva a você, não te recebe. A acusação então de Jesus àquela igreja é que aquela igreja não está realmente servindo, não está vivendo, imitando a Cristo. O que é hospedar Jesus? Amar Jesus. A gente dá muitas vezes a expressão de que você, quando hospeda alguém, a sua casa está aberta, você não tem nada a esconder, ela pode entrar lá em todos os cômodos da sua casa. Fique à vontade. Então aquela igreja não estava sendo uma boa hospedeira. Aqui dizendo sobre a igreja de Laodiceia, enquanto elas diziam, estou rico, a situação dela era de auto-engano. Então repare que ela não era uma igreja má, intencionalmente,
Quando a gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas erradas ou más, seja igreja, seja pessoa, nem sempre é intencionalmente, às vezes eles estão enganados naquilo que fazem. Não que justifique, se você está fazendo alguma coisa errada, enganado ou não, você está errado. Mas aqui a gente percebe isso, que eles acreditavam que estava tudo bem. O que aconteceu? O seu relacionamento com o mundo a tornou morna, e essa mornidão leva Jesus a ter náuseas, sinal de repúdio. Então o que acontece? O mesmo que acontece hoje. Por que igrejas e pessoas vão simplesmente se tornando mornas, não vão mais hospedando Jesus? Porque começaram a hospedar seus maus pensamentos, as coisas erradas, pela influência do mundo. Igrejas que são influenciadas pelo mundo, de repente deixaram aquilo que era lindo, maravilhoso, e estão se auto-enganando. Hoje cedo eu falei sobre música, eu não quis entrar no lado negativo, mas um exemplo da música. A música é algo maravilhoso, louvar a Deus, e não é errado a gente louvar a Deus com melhores instrumentos, com maior capacidade. Só que muitas vezes as pessoas começam e aí formam bandas, empresas, e de repente já não estão mais ali para louvar o Senhor. Se corrompem, vão para o mundo. Então isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja com um pregador, seja com um cantor, seja com uma pessoa na igreja, que está ali, mas já não mais está ali. Antigamente a gente falava de algumas igrejas que as pessoas iam mais por tradição, mas elas viviam num mundanismo. Às vezes citava a igreja católica, né? Católico só vai na igreja, mas não tem uma vida particular, pessoal com Deus. Muitas igrejas evangélicas hoje se assimilam a essas igrejas que nós falávamos ou criticávamos anteriormente, porque as pessoas vão à igreja, mas a vida normal, digamos assim, durante a semana, não tem nada a ver com Deus. Estão no auto-engano. Ponto 2, Jesus aconselha e repreende. A lição aqui fala que Jesus não dá ordens, mas conselhos em tom de hospitalidade. Lembra que nós falamos há pouco? Instrução, misericórdia e juízo. Então, muitas vezes, Jesus vem à igreja e ele até elogia. Aqui ele não elogiou, mas também já não veio com uma punição. Ele vem com palavras de hospitalidade. Ou seja, ainda há esperança. É uma palavra de arrependimento. E aí ele fala, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os seus olhos, a fim de que vejas. Abandonem o que vocês estão fazendo de errado, porque para eles, provavelmente o ouro do mundo era mais importante do que o ouro de Deus. As vestes, a glória do mundo, os seus olhos estavam cegos. Então, são palavras de Jesus para aquela igreja. Em resumo, a lição diz aqui que o conselho é que eles deveriam abandonar as riquezas oferecidas por esse mundo. Eu estava falando no início, agora eu volto na questão do ser rico. Lembra que nós falamos há pouco, eu não estou me recordando que dia que foi, mas nós falamos há pouco a respeito daquele versículo do jovem rico, de Marcos 10, 21 a 23. Jesus disse a ele, vende tudo o que tens. E aí as pessoas ficaram espantadas e falaram, olha, mas se o rico não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Quem poderá ser salvo? Tem uma outra passagem parecida em Mateus 19, 23 a 25, e outros lugares também, quando fala, é mais fácil camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E lá também tem essa mesma questão. Os discípulos de Jesus ficavam olhando e falavam, mas como? Então quem pode ser salvo?
E aí a explicação que nós demos na ocasião é que era muito claro para eles que riqueza financeira era sempre pareada com riqueza espiritual. Várias vezes aconteciam as batalhas, né, que o povo de Deus vencia e eles se enriqueciam e às vezes tomavam despojos e assim tomavam terra, posses. Riqueza sinônimo de estar bem com Deus. Pobreza, sinal de derrota. Eu não tenho Deus. E Jesus vem para mostrar que riqueza e pobreza são neutros. O que vale é o coração. Você pode ser rico e abençoado espiritualmente, e você pode ser pobre e abençoado espiritualmente. O poder espiritual não está na riqueza. Então vem desvincular essas coisas. E aí a gente percebe que essa preocupação deles foi sendo esclarecida. Quem pode ser salvo? Para Deus nada é impossível, diz o versículo. E Jesus deixa bem claro, em outra dessas passagens, que o amor ao dinheiro, ter a riqueza como adoração, é que faz com que a pessoa não seja salva, não o dinheiro em si. Que bom seria se todos nós pudéssemos ser bem ricos, né? Para servir a Deus, para evangelizar, e o que a gente tem, seja um pouco mais, um pouco menos, isso também precisa ser administrado de forma santa, senão a gente vai só utilizar o nosso dinheiro aí para nós mesmos. Não importa a quantidade, importa a intenção. Nós temos que adorar a Deus com os nossos bens, servir a Deus com os nossos bens. E aqui a gente vê então essa igreja, uma igreja que recebe como conselho: olha, compres de mim ouro refinado pelo fogo, compres de mim o ouro, abandone as riquezas desse mundo. Mais uma vez, não é vender tudo, mas se for algo tão sério igual o jovem rico, se o teu coração for tão apegado às riquezas, também pode ser que Deus fale: vende tudo, senão você está perdido. Lá, abandone essas coisas. Mas deixe o amor a essas coisas. Então ele fala à igreja sobre 3 bens aqui específicos: ouro, roupas e colírio. Eles se gabavam de possuir essas coisas, mas a situação deles, no lugar do ouro era pobreza, no lugar do colírio era cegueira, no lugar de roupas era nudez. E aqui então a gente vai perceber esse chamado, a comparação do noivo e da noiva, uma comparação até mesmo parecida com o Cântico dos Cânticos. É o chamado para a igreja buscar se adornar como noiva, preparando-se para as bodas do Cordeiro. Então essa noiva, ela tem que receber o seu noivo. Por isso que lá nós falamos do vinho. Você nem é quente nem frio, você é morno, você não está dando atenção ao noivo. Aí a gente lembra do ciúme, né, do Espírito Santo. E na conclusão fala isso, mas a gente vai adiantar. Essa palavra é para a igreja, para crentes que estavam se esfriando, que estavam mornos, estavam se afastando e precisavam se arrepender e voltar para Deus. Então não é uma mensagem evangelística, é uma mensagem de revitalização, e principalmente de revitalização, ou seja, é bem para nós, como igreja. E aí a gente percebe então a palavra de Jesus. Ele se apresenta, né, como aquele que está interessado por sua noiva, e essa igreja deve se apresentar. Como ela deve se apresentar? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Jesus mostra então o seu zelo. Jesus mostra que não é possível servir a 2 senhores e que Ele está interessado em sua igreja. Tanto que está interessado,
que está falando com essa igreja, que está instruindo essa igreja, que está chamando ao arrependimento. Isso se chama disciplina, e a lição diz muito bem aqui que disciplina é aplicada à família. Aos de fora, vão de fora. Dá para entender o que ele quer dizer? A gente disciplina quem? Os nossos filhos. Você vai disciplinar o filho do outro? É até perigoso isso, né? De pessoa, você chega, entra lá na casa do seu vizinho e fala, não, vou disciplinar o seu filho, com licença, ele não é educado. Capaz de você ter problemas. Então, o fato de Deus estar falando conosco é que Ele nos ama, que nós somos filhos. Os bastardos estão abandonados, o mundo está abandonado. O que é perdido, né? Nós não sabemos, nós temos que pregar ao mundo, mas o mundo, para Deus, é entregue aos seus próprios prazeres e pecados, mas nós não. Arrependem-se, essa é a palavra de Jesus a eles, essa é a palavra de Jesus àquela igreja. Ponto 3, Jesus promete, de mim compres. Viu que interessante? Como essa passagem nos remete a Isaías 55:1, tem umas passagens que são muito assim, ligadas umas às outras, e a gente vê aqui, como que alguém pobre vai comprar? A igreja de Laodiceia foi chamada de pobre. Deixa eu voltar aqui, eu fui lá para Apocalipse 6 já. Sardes, Filadélfia. Pobre. E aí ele fala, aconselho-te que de mim compres. Por que então a gente lembra de Isaías 55:1? Porque lá diz, vinde a mim. E fala, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Da ideia de alguém que vai ter vida. Qual é o custo? Não há custo. O arrependimento não há custo. Estar com Deus, Ele não cobra nada. Ele só está falando, vem a mim, mude seus caminhos. E aí entra o versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há uma lembrança de Cânticos 5:2, a noiva acorda com alguém batendo na porta, e é o noivo que está batendo na porta, e o noivo fala o que? Abre, eu estou aqui no sereno, tá, já estão me molhando aqui, abre. É um símbolo desse receber Jesus. E aí então o texto fala que Jesus é o amado, agora bate à porta da igreja, e ela assim deve abrir-se. E Jesus promete começar a festa com qualquer um que venha abrir a porta, que receba Jesus. Então repare, esse texto muitas vezes é usado como um texto para conversão, no sentido de que a maçaneta é para dentro, né? Acho que vocês já ouviram isso. A gente não pode dizer isso, né? Como se Jesus estivesse implorando, batendo na porta lá, e eu abro se eu quero, né? Aqui já falou que não tem dinheiro, não tem preço, a graça está sendo oferecida, e eu me abro para essa graça a partir do momento de que eu recebo esse convite de Jesus. E aqui tem a promessa, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. É como se uma festa de casamento, né? Um casamento real, a esposa do rei, assentada lá junto do trono. Como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Esposo é esposa, tudo que é do esposo é da esposa. A promessa de união que nós temos com Jesus é que nós temos esse acesso a Deus, que nós estamos com Jesus, nós estamos na presença de Jesus, somos abençoados. A gente não tem aqui, né, alguma definição de qual foi a reação desta igreja, mas é uma palavra muito de amor, de cuidado.
Com certeza, como em várias outras igrejas, parte dessa igreja recebe a mensagem, busca o arrependimento. Parte dessa não se importa, permanece no seu pecado. Assim também é conosco, né? Quanto Jesus fala conosco, nós não nos preocupamos com isso. Nós devemos sim responder o chamado de Jesus. Conclusão: a igreja de Laodiceia estava cega quanto à sua própria situação. Seu relacionamento com a idolatria a cegou para a verdade a respeito de si mesma e de seu relacionamento com Jesus. E aí ele cita o Salmo 115, quando fala que aquele que adoram os ídolos, eles se tornam parecidos com os seus ídolos. Então nós temos essa luta, né, podemos dizer assim, entre reinos, o reino de Deus e o reino do meu egoísmo, o reino da minha vontade. E diante desta batalha, eu vou me tornando aquilo que eu adoro. Então, se eu adoro a Deus, eu vou me aproximando do Senhor. Se eu adoro a mim mesmo, eu vou me afastando do Senhor e me tornando como o meu ídolo. É o rótulo que eu vou ter. Nós somos ou parecidos com Cristo, ou parecidos com Deus, ou parecidos com aquilo que nós vivemos no mundo, com aquilo que nós realmente nos entregamos para nos afastar de Deus. Muitos já estão perdidos, mas a igreja do Senhor Jesus é alertada. Podemos sim passar por dificuldades como essa igreja passou. Esquecer de adorar a Deus, ou achar que está adorando e servindo a Deus, mas não está. Mas graças a Deus que Ele fala conosco, Ele nos alerta, né? Ele nos tira desse caminho. Vou contar duas ilustrações aqui para a gente terminar. Uma fala a respeito de um cavalo marinho. Ele estava em busca de fortuna, e aí ele encontrou uma águia, e a águia falou: olha, eu vou te indicar o caminho da fortuna, me dê metade dos seus bens, metade das coisas que você tem. E aí o cavalo marinho deu essa águia, e falou: é para lá. E ele foi todo feliz para o lado que a águia apontou. Aí ele encontra uma esponja, não sei porque era esponja não, mas estava esponja, eu vou contar que é uma esponja. Ele encontra uma esponja, e a esponja diz: olha, você está procurando o caminho da felicidade? Por pouco dinheiro eu vou te fazer aumentar a tua velocidade. E aí ele aceitou lá e deu mais um pouco de dinheiro. Bom, resumindo e terminando, ele encontrou um tubarão, e o tubarão falou assim: você está indo no caminho da felicidade ou da fortuna? Eu tenho um atalho. E abriu a boca e falou: basta você entrar aqui que você chega lá. Então, o final da história é meio trágico, né? O tadinho do cavalo marinho morreu. Essa é a ideia. Muitos no mundo caminham por coisas que aparentemente são a fortuna e são a felicidade, mas o que vai acontecer? Qual é o fim? É perdição. Infelizmente, muitos cristãos, por envolver-se com o mundo, vão esfriando a ponto de também desviar, ir por esses caminhos. E aí Jesus fala: olha, conheço as tuas obras, olha o teu caminho, você não é rico, você é cego, compre de mim sem dinheiro, sem preço. Ou seja, arrepende-se, estou à porta. Jesus está falando conosco. Então é uma linguagem, né? Uma linguagem, o arrependimento é isso. Jesus fala conosco e eu me disponho. Às vezes a gente acha que arrependimento, eu preciso fazer alguma coisa, né? Não preciso fazer, eu preciso me convencer de que estou errado, e eu preciso me entregar, abrir a porta. No lugar de ser morno, eu preciso estar mais apropriado a receber Jesus. Falei que ia contar outra história, né? Então vamos contar aqui. Chegou um vendedor numa cidade com umas caixinhas e disse que ali ele tinha um remédio para coice de burro. Não sei por que coice de burro, a cidade devia ter muito burro.
E aí ele começou, 1 por tanto, 3 por tanto, e várias pessoas compraram. E o vendedor, ó, foi embora. Quando eles abriram, o que tinha dentro da caixinha? 3 metros de barbante. E aí, o que acontece? A ideia dele, que vinha com uma bula, né? Remédio vem com bula, né? Tinha a bula. Coloque esse barbante na ponta do burro lá, ou seja, é a distância que você devia permanecer do burro, os 3 metros. Qual que é o remédio para coice de burro? Evitar o coice. Não é bom? Eles ficaram muito bravos, perderam dinheiro, mas não deviam ter ficado bravos, porque foi uma instrução muito boa. Evite o mal. Então, nós podemos pensar assim, né? Na vida, a gente sabe onde está. Aí a gente fala, não, esse burro é manso. É manso até te dar o coice, cuidado, né? É a história do cavalo marinho lá, né? Vou para aqui. Não vai não, que não vai dar certo. Então, a aplicação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O chamado de Jesus para a comunhão não é definitivamente para os de fora da comunidade dos santos, é antes para aqueles que estão numa situação de adultério espiritual e que devem se arrepender. É para todos nós, né? E nós não somos perfeitos, e em alguma coisa nós podemos sim comprar de Deus esse colírio para ver essa riqueza e tudo mais. Deus nos abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por mais essa lição que nós podemos aprender aqui neste momento. E que o Senhor Deus nos ajude, nos fortaleça, ó Pai, para que possamos estar sempre firmes, sempre servindo ao Senhor, ó Deus, sempre tendo lugar para o Senhor, ó Deus, na nossa vida, no nosso coração. Dá-nos essa hospitalidade, ó Pai, de recebermos o Senhor, de estarmos na Tua presença, ó Pai. Afaste-nos todo mal, ó Deus, nos dê, ó Pai, firmeza e arrependimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.